Você já se perguntou o que acontece no exato momento em que a vida perde o sentido? Não estou falando de uma metáfora bonita. Estou falando daquele instante preciso em que tudo que você construiu, tudo que você acreditou controlar, desmorona diante dos seus olhos. Como se alguém tivesse puxado as cordas e te mostrado a verdade nua e crua. Você nunca esteve no controle. Pode ser um telefonema no meio da madrugada. Um médico com olhar baixo, uma traição que corta mais fundo do que qualquer faca, ou aquela sensação silenciosa de fracasso que ninguém vê, mas que te consome por dentro, como ferrugem devorando aço. E nesse momento, uma pergunta ecoa dentro de você. Onde está Deus agora? Será que ele se esqueceu? Será que ele está mesmo ouvindo? Ou será que tudo sempre foi só ilusão? Mas antes de seguir com essa verdade, que pode transformar a forma como você enxerga a sua vida, eu quero te fazer um convite. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Este canal foi criado para pessoas exatamente como você. Pessoas que já estão cansadas de promessas vazias, de frases bonitas sem profundidade. Aqui, a gente não esconde a dor. Aqui, a gente encara a verdade. E a verdade, mesmo quando dói, tem o poder de libertar. Então, se você quer fazer parte de uma comunidade que busca mais do que respostas fáceis, se você quer receber diariamente mensagens que cutucam a alma, que te fazem pensar, refletir e reencontrar sua fé de forma real e transformadora, inscreva-se agora. Ative o sininho, porque todo dia nós vamos estar aqui para te lembrar, você não está sozinho nessa guerra invisível. Existe uma promessa esquecida. Uma frase simples, dita por Jesus há mais de 2000 anos, mas que tem o poder de reescrever a sua história. Não tenha medo, eu tenho o controle de tudo. Mas a verdade é que nós ignoramos essa promessa. Vivemos como se tudo dependesse de nós. Como se pudéssemos controlar o tempo, as pessoas, os resultados. E é nesse jogo ilusório que o medo se alimenta. O medo nasce do desejo doentio de ter controle. Porque quando algo escapa das suas mãos, quando foge do seu planejamento, o desespero chega. E é nesse ponto que Deus começa a agir. Lembre-se daquela noite. O mar em fúria, o barco ameaçando virar. Homens fortes, pescadores experientes, dominados pelo pânico. Mas onde estava Jesus? Dormindo. Sim, dormindo. Não porque não se importava, mas porque sabia que o mar não tem poder sobre o Criador. Sabia que o caos está sempre debaixo da autoridade dele. Agora olhe para a sua vida. Quantas tempestades você já enfrentou sozinho? Quantas noites, em claro, tentando encontrar uma saída, enquanto a verdadeira saída estava além do seu alcance? Porque o problema nunca foi a força da tempestade. O problema foi acreditar que você precisava controlá-la. Quantas vezes você se perdeu nesse ciclo? Você ora, mas ao mesmo tempo se desespera. Você diz, eu confio em Deus, mas por dentro se angustia tentando resolver com suas próprias mãos. E é aqui que a realidade te dá um tapa na cara. O controle nunca foi seu. E tudo bem, porque enquanto você luta, Jesus espera. Espera que você solte as rédeas. Espera que você entenda que é na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Mas não se engane. Deus não é um mágico. Ele não vai simplesmente tirar você da tempestade enquanto você insiste em se manter no leme. Às vezes, ele permite que as ondas fiquem ainda mais altas, não por crueldade, mas para que você perceba que sem ele, você afunda. E é nesse momento, no auge da dor, que a virada acontece. Imagine-se agora, você de joelhos no chão frio do quarto, os olhos inchados de tanto chorar, a respiração pesada, sem forças para seguir. E é aí que, no mais profundo silêncio, uma voz sussurra: não tenha medo, eu tenho o controle de tudo. Não é grito, não é espetáculo, é uma verdade sussurrada na alma.
E essa simples frase tem o poder de quebrar correntes que você nem sabia que carregava. Porque quando você aceita essa verdade, você se liberta, a tempestade pode continuar. As contas ainda estarão lá. As dores, as perdas, os medos não desaparecem de uma hora para outra. Mas você muda. Você para de lutar contra aquilo que não depende de você. E começa a descansar na promessa de um Deus que nunca perdeu. Uma batalha. Quantas vezes você já se viu no controle, só para perceber que estava cavando sua própria queda? O controle é uma ilusão, uma armadilha sutil. E enquanto você insiste em manter as mãos no volante, Deus observa pacientemente, esperando o momento em que você finalmente dirá: eu não consigo, eu preciso de ti. E quando esse momento chega, meu amigo, aí tudo muda. Você começa a enxergar os sinais, os pequenos milagres que sempre estiveram ali, mas que o seu desespero não permitia ver. Uma ligação inesperada, uma porta que se abre no último segundo, uma paz inexplicável no meio do caos. Porque Deus não trabalha no nosso ritmo, Ele age no tempo certo. E o tempo certo é aquele que transforma, não aquele que alivia momentaneamente. Agora feche os olhos por um instante. Pense em todas as vezes que você tentou controlar o incontrolável. O peso que isso colocou sobre os seus ombros. A exaustão de carregar fardos que nunca foram seus. E imagine, por um segundo, como seria entregar isso de verdade. Entregar o medo, entregar a ansiedade, entregar as rédeas. Jesus está dizendo hoje: não tenha medo, eu tenho o controle de tudo. Não é teoria, é vida real. Você não precisa entender o caminho, só precisa confiar em quem traçou a estrada. E se essa mensagem te tocou, se de alguma forma ela falou com as suas feridas mais escondidas, eu quero te fazer um pedido. Comenta aqui embaixo: eu tô aqui, porque eu sei que tem muita gente vivendo essa guerra silenciosa. E às vezes, só de saber que você não está sozinho, já é o começo da cura. Aproveita e se inscreve no canal e ativar o sininho, porque aqui, todos os dias, você vai encontrar mensagens que não romantizam a fé, mas que te colocam frente a frente com a verdade de Deus. Sem filtros, sem máscaras. A verdade que cura, a verdade que liberta, a verdade que transforma. Você não chegou aqui por acaso. Você foi chamado.